Vamos agora ao texto do versículo 13 do capítulo 14 do Apocalipse de Jesus, que apresenta a segunda bem-aventurança deste livro, a quarta voz. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Os acontecimentos vão se tornando solenes à medida que nos aproximamos do fim. É este fato que dá à mensagem do terceiro anjo, que vai avançando, extraordinário grau de solenidade e importância. É a última advertência apresentada antes da volta do Filho do Homem, isto é, do Deus feito homem, Jesus, o Filho unigênito de Deus. É a última advertência dada antes da volta dele, representado aqui, sentado sobre uma nuvem branca, com uma coroa na cabeça e uma foice na mão, para ceifar a seara da terra, como veremos a partir do versículo 14. Estamos vendo aí a advertência da próxima volta de Jesus, nosso Senhor. O Apocalipse é muito claro neste ponto. Podia ser chamado o livro da volta do Cristo de Deus, que se fez Filho do Homem, Verbo feito carne para a nossa salvação. É a bênção prometida e é muito comovente este trecho. Uma voz vinda do céu manda São João escrever: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. E o Espírito responde: sim, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam, isto é, as suas obras de caridade. Tudo que você faz pelos seus semelhantes, meu irmão, está gravado no livro da vida. Não importa que outros não lhe deem valor, que alguns desonestos desviem os seus donativos, não importa. Você deu a Deus, está dado, está registrado no livro da vida. Mas ai daquele que desviou as suas obras, ai daquele que desviou o seu donativo, porque tudo é filmado e gravado no livro da vida de cada um. Quando morre, cada um é réu e juiz de si mesmo. Mas que significa esta expressão? Desde agora morrem no Senhor. Significa algum ponto particular no tempo. Mas que ponto? Evidentemente, desde o começo da mensagem em relação à qual é dito pelo profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2, que ressuscita para a vida eterna ao se levantar o anjo Miguel, e assim, escapando aos perigos através dos quais os 144 mil passam, ressuscitam e partilham com esses o seu sinal de triunfo na terra, e com eles ocupam o seu proeminente lugar no reino de Deus. Os que morrem depois de se terem identificados com a mensagem do terceiro anjo deste capítulo 14 do Apocalipse são evidentemente contados como uma parte dos 144 mil, porque essa mensagem é a mesma do assinalamento do capítulo 7º desse Apocalipse. E por essa mensagem só foram selados
144 mil. Mas muitos que tiveram toda a sua experiência religiosa sob essa mensagem, mas caíram na morte, morreram no Senhor, por isso são contados como selados, porque serão salvos por ele. Mas a mensagem resulta do assinalamento só de 144 mil. Portanto, esses têm de ser incluídos nesse número. Tomando parte na ressurreição especial, confrontar aí profeta Daniel no Velho Testamento, capítulo 12, versículo 2, com este Apocalipse no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 7. Vejam bem, tomando parte na ressurreição especial que ocorre quando é pronunciada desde o templo a voz de Deus no começo da 7ª e última praga, como vamos ver neste Apocalipse, capítulo 16, versículo 7, e como podemos ver no profeta Joel, capítulo 3, versículo 16, e mais, São Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 26, passam pelo período dessa praga e por isso se pode dizer que vieram da grande tribulação, como vimos no Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. E tendo saído da sepultura, ainda para a vida mortal, tomam a sua posição com aqueles cristãos que não morreram. Vejam bem, com aqueles cristãos que não morreram, e recebem com eles a imortalidade ao som da última trombeta. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. São então com os outros transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Assim, embora tenham passado pela sepultura, Apocalipse, capítulo 14, versículo 4, isto é, dentre os vivos foram comprados, porque a vinda do Cristo encontra-os entre os chamados vivos, aguardando a mudança da imortalidade, como os que não morreram, como se eles próprios nunca tivessem morrido. Ora, desse modo compreendemos que suas obras os sigam. Não se perde nenhum bem que se faz. Essas obras são conservadas na lembrança de Deus, são escritas no livro da vida para serem recompensadas no dia do juízo. E eles recebem a mesma recompensa que teriam tido se houvessem vivido e fielmente suportado todos os perigos e lágrimas do tempo da angústia. E neste ponto, meus irmãos, como podemos ver, está a chave para figurar entre os salvos, a prática incessante da caridade, pois são essas obras que nos acompanharão pela eternidade. Aquele fraternal abraço.